Olá, se você está se preparando ou vai começar a se preparar para a primeira fase do 37º exame da OAB, que é o último que terá um número menor de disciplinas e você se sente perdido, não sabe por onde começar os seus estudos, não sabe aquilo que você deve priorizar para que você se saia muito bem nesta primeira fase. Fica comigo até o final deste vídeo, pois nele eu vou te apresentar o que você deve priorizar num passo a passo que eu tenho certeza que se você conseguir seguir direitinho, você vai sair aprovado dessa primeira fase e vai conseguir ir para a segunda, fazer a sua peça profissional da segunda fase. Mas antes de começar o conteúdo deste vídeo, eu gostaria de poder fazer aqui uma breve apresentação do nosso canal. Olá, meu nome é Erigon Ramos, sou advogado criminalista, fui aprovado na primeira fase do 33º exame da OAB e o meu objetivo é ajudar você a sair dessa vida bandida que é estudar para o exame de ordem. Pessoal, então para me adentrar bem ao conteúdo proposto neste vídeo, eu gostaria de começar ressaltando o nosso primeiro passo. No nosso primeiro passo, eu diria que é muito importante que você priorize a disciplina de Direito Constitucional. Por que você vai priorizar a disciplina de Direito Constitucional? Eu diria para vocês que com toda a minha experiência, eu que já participei de muitos grupos de estudos, que já conheci muita gente aí nesse tempo que eu estive estudando para a OAB, eu digo uma coisa para vocês sem medo, mas qualquer medo mesmo de errar. Eu nunca vi uma pessoa que tenha ido muito bem em constitucional, porque ela sabia o constitucional e que não tenha conseguido passar. Eu nunca vi uma pessoa aí desse jeito. E eu já vi diversas pessoas que muitas vezes gabaritaram direito civil ou direito penal e a pessoa foi mal em constitucional e ficou esbarrando ali naquelas 36, 37 questões e não conseguiu obter aprovação. Então, neste primeiro passo, eu diria para você, aproveite que você tem aí um longo período, um longo prazo pela frente e priorize o direito constitucional. Desde o comecinho do direito constitucional, em que você vai passar, por exemplo, pelos direitos fundamentais, depois você vai para os direitos políticos, depois você vai estudar organização do Estado, depois você vai estudar controle de constitucionalidade, enfim, toda essa gama que envolve o direito constitucional. Entenda que diversas vezes ela vai te servir para que você também acerte outras questões que também costumam aparecer com viés constitucional, como por exemplo processo penal, fazendo alguma analogia, direito civil, por exemplo, fazendo alguma analogia com direito de herança. Se você tiver uma boa base de direito constitucional, principalmente também os direitos fundamentais, elas vão te ajudar a conseguir acertar outras questões de outras disciplinas que também estão presentes na nossa prova. Então, você prioriza o direito constitucional. O que nos leva ao nosso segundo passo. No nosso segundo passo, eu diria que é muito importante que você faça muitas questões. Os estudos das questões, eles têm que ser diários. Você precisa ter, além de fazer um número que eu aconselho de 20 questões por dia, você precisa também ter muita disciplina, de uma forma que você, por exemplo, não vai estudar na terça-feira e só voltar, por exemplo, na próxima segunda-feira. É um tipo de estudo inconstante, ele não funciona e ele não vai te levar a aprender. Mas se você começar estudando, por exemplo, fazendo muitas questões, como o número de 20 questões aqui que eu digo é por dia, é conforme aquele tema. Por exemplo, se você pegou para estudar uma parte dos direitos fundamentais e você foi até aquela parte que fala do direito penal, por exemplo, você deve fazer 20 questões que estejam relacionadas
com aquele tema que você estudou naquele dia. O que nos leva ao nosso terceiro passo, em que eu acredito 100% que para você conseguir a sua aprovação na primeira fase, você precisa fazer revisões constantes. Se você, por exemplo, começar, conforme eu te falei, estudando direito constitucional, você terminar todas as disciplinas, e suponhamos que a sua segunda disciplina escolhida aí, ou dentre aquelas que está no seu cronograma que você está seguindo, se você, por exemplo, vai dar um foco maior no começo, junto com o constitucional, o processo penal, por exemplo, e você conseguiu terminar desde o inquérito até a parte que trata dos recursos, você deve sempre fazer revisões constantes sobre todos os tópicos. Todos eles é muito importante. É como se fosse por uma teoria de copo cheio e copo vazio. Se você, por exemplo, terminar todo o direito constitucional e passar cerca de mais ou menos 2 meses, você já está lá na sua reta final de revisões e você vai começar a ver constitucional de novo, é como se todo aquele copinho dos teus estudos, aquele carregamento de conteúdo se encontrasse vazio e você não vai se lembrar, por exemplo, dos detalhes. E é esta a real importância que tem das revisões nos teus estudos, o que nos leva aqui ao nosso quarto passo, também de extrema importância. Nestes estudos aí, você deve sempre fazer simulados, sempre de preferência semanais. Seja pelo cursinho que você esteja estudando, seja por provas anteriores da própria FGV, que é o ponto em que eu recomendo mais, que você pegue as provas anteriores e faça os teus simulados em cima delas. E que depois que você terminar tanto as questões que você faz no seu dia a dia, como os teus simulados, você deve sempre pesquisar por comentários qualificados, seja em livros que você comprou de questões comentadas da OAB, seja por algum canal de algum professor de cursinho, você precisa pegar nessa parte da qualificação. E dessa parte em diante, você vai analisar todas as questões. Por exemplo, questão número 1 tem os itens de letra A a letra D. Você vai pegar todos estes itens e você vai sempre entender qual que foi o real motivo do seu erro. O que nos leva aqui ao nosso quinto passo dos nossos estudos, que eu também digo ser de grande importância. O quinto passo dos nossos estudos é o seu caderno de erros. Sempre que você errar alguma questão e você for corrigir depois, você notar que é algum assunto que você não tinha a menor ideia, você não entendia de forma alguma por que o desfecho dele estava naquela alternativa, eu recomendo que você sempre pegue aí no seu computador, sempre de preferência digitado, porque isso é uma coisa que toma muito tempo. Você coloque um material chamado Assertivas de Direito Penal, por exemplo, se a questão for de direito penal, ou Assertivas de Direito Constitucional. Aí eu recomendo que você, antes disso, baixe a prova que você está fazendo, copie e cole esta alternativa. E se na leitura dela você notar que não faz algum sentido por conta de algumas palavras, eu recomendo que você acrescente algumas outras tecnicamente, sem fazer aquele item perder o sentido, de uma forma que você consiga compreender e se lembrar melhor sobre o que falava aquele item. O que nos leva ao nosso quinto passo dos nossos estudos. O sexto passo, perdão aqui. O sexto passo que você deve priorizar nesses seus estudos são as disciplinas menores, na sua reta final, quando está bem próximo da data da sua prova. Essas disciplinas menores, eu diria que uma delas é o Ética, Estatuto da OAB.
que é a matéria que mais cai questões, que caem as 8 questões. Eu recomendo que vocês estudem ela quando estiver faltando cerca de um mês, mais ou menos, para a data final da prova. Aí você deve priorizar tanto ética e estatuto da OAB, como estatuto da criança e do adolescente, disciplinas como direito do consumidor, direitos humanos ou ambiental, para quem já tem uma maior facilidade com estas disciplinas. Mas pessoal, o conteúdo do nosso vídeo era esse mesmo. Se você gostou da nossa didática, das dicas que a gente dá aqui para você conseguir a sua tão sonhada aprovação no exame da ordem, eu peço para que você deixe o seu like, para que esse vídeo apareça para mais e mais pessoas, para o YouTube entender cada vez melhor a relevância do nosso canal. E se você ficou com alguma dúvida de como você deve, se você acha que você pode priorizar alguma outra coisa que eu não disse nesse vídeo, deixe o seu comentário, para que talvez, quem sabe, eu possa mudar completamente a minha opinião e fazer talvez aí um outro vídeo acrescentando outras coisas que eu considere que eu considere muito importante em meio ao que foi falado por aqui. Eu peço para que você também compartilhe este vídeo com os seus amigos, se você tem outros amigos que também vão se preparar para esse 37º exame, que é a última que vai conter um número menor de questões. E eu digo que eu fiz esse vídeo aqui com muito carinho e espero de coração que todos vocês consigam conquistar aí essa tão sonhada aprovação na primeira fase da OAB. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.